olhos fechados, com os olhos espirituais? Será que você pode contemplar um lindo bebê numa manjedoura em Belém da Judéia? Sim, em Belém da Judéia. É o Rei, o Criador de todas as coisas. Veja agora montado em um humilde jumentinho. Então proclame: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ele veio crucificado em uma cruz. É o Rei que se fez servo. E é o Verbo que se fez carne. Aleluia. É o Deus que fez homem. Sabe por quê? Porque Ele te amou. Agora olhe para o céu. Ele está vivo. Ele reina. E Ele diz assim em Apocalipse, está escrito: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu nome se chama Fiel e Verdadeiro. Aleluia. E os seus olhos são como chamas de fogo, está vestido com manchas encharcadas de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu seguem, e da sua boca sai uma espada afiada, e no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje é uma noite de adoração. Nos juntamos aos anjos e a milhares de cristãos em todo o mundo, em todo lugar, para adorar ao Rei Jesus. Não importa a circunstância, não importa a sua dificuldade, a sua adversidade, viemos adorar a esse Rei nessa noite. Nessa noite, conta a sua história de adoração para Deus. É noite de milagre, é noite do verdadeiro sentido do Natal, é noite de você declarar os maiores milagres que Jesus fez na sua vida. Eu vim adorar esse Rei. Será que existe mais alguém que veio adorar a esse Rei? Ele veio para que tivéssemos vida. Será que há um grande motivo de você adorar a Deus? Eu tenho um motivo para adorar a Deus. No ano de 2020, reunido para uma comemoração de das Mães, e ali na preparação do almoço, colocamos o álcool na churrasqueira e de repente caiu na minha perna e queimou a minha perna. No início foi até tranquilo, mas durante
das milhas fazia parte do nosso final de semana. Conforme meus irmãos iam crescendo, crescia também a desunião. E este ano, o meu pai foi acometido por uma enfermidade no coração e precisou passar urgentemente por uma cirurgia. E esse processo que Deus permitiu ele passar trouxe de volta a união da família. E Deus interveio em toda a situação, desde os exames, transporte, recuperação pós-cirúrgica. E todos os irmãos, meus irmãos, essa comunhão que Deus permitiu que nós tivéssemos este ano, foi presenteada através do meu pai com um terreno. Meu pai deu terreno para 6 filhos. Aleluia. A misericórdia de Deus alcançou meu pai de uma forma tão linda. Inclusive, irmãos, a cidade que não tinha um médico especialista em cardiologia, hoje, por causa do meu pai, por causa do histórico do meu pai, a cidade recebeu um médico especialista em coração. E ele foi o primeiro paciente a ser atendido naquele lugar. Porque aí tudo era difícil, irmãos. Porque todos os médicos especialistas se encontram em outra cidade, no caso, Varginha, em Minas Gerais. E vai fazer 6 meses, aleluia, para a honra e glória do Senhor, que meu pai não coloca nenhuma bebida na boca. E este Natal vai ser um Natal diferente. Nós vamos estar todos juntos, todos unidos, presentes. Nunca aconteceu isso, irmãos, nunca. E o Senhor nos presenteou. Por isso eu glorifico e agradeço o nome do Senhor. Temos sim motivo para adorar este Deus. Você também tem motivo para adorar este Deus, porque Ele se faz presente. Não importa o tempo, nem a maneira como Ele vai fazer. A graça do Senhor é para todos. Aleluia. Glória a Jesus. Qual é o seu problema nessa noite? É o seu marido? É o seu filho? Isso não é problema difícil para o nosso Deus. Então nessa noite, adore esse Deus. Sim, eu vim adorar ao Rei. Ele veio para mudar a nossa situação. Será que você duvida desse Rei? Eu não duvido. No ano de 2023, fui fazer ali um exame de prevenção e chegando ali, passando alguns dias, estava ali para receber o resultado deste exame, e a qual demorava muito. E cheguei ali a questionar a médica o porquê da demora. E ali passaram-se alguns dias, e chegando ali, fui mais uma vez perguntar para a médica o que estava acontecendo. E ela falou que eu aguardasse. Logo passaram os dias e recebi uma ligação. E nessa ligação já tinha uma consulta agendada ali na Casa das Mulheres, a qual só atende as pessoas que fazem tratamento quando tem suspeita de câncer. E ali, passando ali, eu fiz 3 biópsias. Fui enviada e caminhada ali para a Unicamp. E ali comecei a fazer um tratamento. E foi descobrido que eu tinha ali uma ferida no útero, e a qual ia passar por uma cirurgia. E ali, passando ali alguns dias, fizeram mais outra biópsia. E chegou o resultado, e o resultado foi que eu estava com câncer. E eu comecei a questionar, a qual eu estava um pouco afastada dos caminhos do Senhor. Eu ia de vez em nunca, quando dava, colocava ali o Senhor em segundo lugar. E ali naquele processo, eu comecei dentro da empresa a questionar a Deus. E ali fui buscar um copo de água e voltando para o meu setor, o Senhor falou comigo. E eu senti a presença do Senhor. E veio aquela voz, e eu ouvi: o que adianta eu
pedir a cura e eu perder a salvação? O que adianta a gente buscar? Muitas vezes estamos em momentos difíceis e passamos por situações, procurando a solução para o problema, mas aquilo que é mais necessário, muitas vezes deixamos em segundo plano. E ali comecei a orar e a buscar ao Senhor. E ali voltei a caminhar e a buscar ao Senhor. E voltando ali a dar continuidade no tratamento. Passando ali alguns meses. Quando foi no final de 2024 para o início de 2025, eu fiz mais 3 biópsias. E a qual os médicos falaram que eu não tinha mais nada. Que só restava a cicatriz da cirurgia. Esse é o nosso Deus. Você já duvida do que o nosso Deus é capaz de fazer? Ele está aqui. Ele pode fazer o que eu e você não pode. Ele veio para mudar a nossa situação. Qual é a sua enfermidade nessa noite? Eu sei que há milhares de pessoas nesse momento dentro de uma sala de UTI gritando por 1% de vida, aonde nesse momento tem famílias recebendo notícia, não tem mais solução. E nessa noite o Espírito Santo ele te trouxe aqui. É motivo de você adorar a esse rei. Será que tem mais alguém que veio adorar a esse rei? Eu vim adorar ao rei. Ele veio para dar liberdade e cura. Será que você não sente esse desejo de adorar? Eu sinto esse desejo de adorar. Amados, em 2022, aos 39 anos, eu fui fazer uma biópsia dos meus rins. Fiz a biópsia, vim para casa e voltei aos gritos. O moço da triagem, o enfermeiro, ele falou: doutor, ela está com dor fantasma. E eu continuei a gritar. Me levaram na sala de cirurgia. Eu estava com hemorragia. Tiraram meu rim esquerdo. Acordei na UTI, tomando 4 bolsas de sangue. Glória ao Senhor. E as irmãs do ciclo de oração estavam aqui intercedendo por mim. Amados, a oração tem poder. Por isso que eu estou aqui hoje, falando o que Ele fez na minha vida. Milagre faz barulho. Eu tinha vergonha de contar isso. Mas para a honra e glória do Senhor, eu vivo cada dia o milagre do Senhor. Glória ao Senhor. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus que traz liberdade. Será que você não sente desejo de adorar esse rei? Eu também vim adorar esse rei, o Rei Jesus, que opera milagres e maravilhas em nossa vida. No ano de 2011, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E na época eu passei por cirurgia, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz tratamento durante 5 anos. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, quando eu fui diagnosticada, eu orei ao Senhor e pedi a Ele que não deixasse que os meus cabelos caíssem. Era algo que, assim, me entristeceu muito, né, imaginar que eu iria ficar sem os cabelos. E eu orei ao Senhor dessa forma, aleluia. Mas o Senhor, Ele fez muito mais, aleluia, do que aquilo que eu pedi. Porque o Senhor, Ele não permitiu a queda dos meus cabelos, como também me deu a cura do câncer. Louvado seja Deus, já fazem anos. E eu estou agora somente fazendo acompanhamento de ano em ano. Mas estou curada para a glória do nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus que faz milagre. E Ele está
falando para nós que o menino nasceu, cresceu, morreu e reviveu. E Ele tira o pecado do mundo. Ah, como eu amo esse Jesus. Também estou aqui para adorar o Rei. O Rei que um dia nasceu, que um dia esteve comigo em todos os momentos. E no ano de 97, eu com 20 anos de idade, estava grávida do meu primeiro bebê, Pedro Henrique. E logo, se aproximando os dias dele nascer, eu comecei a me passar mal no dia 10 de janeiro. Eu fui levada ao hospital já sem enxergar, cega. E ali eu tive uma eclâmpsia e os médicos, qual não sabiam o que fazer, pois a pressão subiu muito, não podiam operar por causa da pressão alta, mas de repente apareceu naquele hospital municipal uma doutora e se prontificou a fazer a cesárea. E o médico chamou meu esposo dizendo: vamos tentar salvar a mãe ou a criança. E ali fizeram aquela cesárea. Quando eu retornei, eu estava na UTI. Eu não enxergava. Fiquei 3 dias sem enxergar. Nem o meu bebê eu vi o seu rostinho. Mas o Senhor foi restituindo a minha visão. O Senhor chamou, aleluia, Jesus, vida naquela UTI. Quando os médicos, muitos não puderam entrar na UTI, Jesus estava na UTI, naquele hospital. Eu senti o cuidado, a presença dele. E eu louvo a Deus. Os médicos, chamando meu esposo, disseram: olha, cuida muito bem desse bebê. Vocês não poderão mais ter nenhum filho, mas para a glória de Deus, porque o Rei vive, aleluia. Ele nos deu mais 2 heranças, e aqui estamos para adorar este Rei. Ele merece, Ele a sua mão e adore. Não perca a oportunidade, a Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. Oh, glória a Jesus. Quando tudo parece não ter jeito, o nosso Deus, Ele chega com a solução. Eu vim adorar esse Rei, que é o dono da vida. Dia 6/6 de 2024, eu passei por uma enfermidade aonde eu precisei fazer uma cirurgia às pressas. Uma bactéria, uma parte de mim necrosou. E o que era para mim ficar 20 dias ali, eu não sabia se eu ia sair com vida. Mas o Senhor, Ele falava para mim: confia em mim e não acredita nos homens. A todo momento o Rei Jesus estava ali comigo. E a cada dia o Senhor me colocava de pé, me dando segurança e falando que o poder da vida e da morte está nas mãos dEle. Não importa a situação, se o Senhor, Ele tem um propósito na tua vida, Ele muda a circunstância. Ele tem o poder e a autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre as circunstâncias que estamos enfrentando. E assim o Senhor me deu vida. E eu tenho motivos para adorar ao Rei Jesus. Deus, cada detalhe daquela noite nos convida a celebrar com gratidão. Oh, glória a Jesus. Sim, eu também vim adorar esse Rei. Natal é comemoração de milagre, grandioso, aonde o homem chega e diz: não há mais solução. Mas Jesus chega e opera um milagre e traz ao mundo o verdadeiro significado do amor. Esse é o Rei que nós servimos. E você serve a esse Rei? Eu também sirvo esse Rei. Vou recontar o meu testemunho. No ano de 1990, o Senhor Deus me presenteou com um presente muito valoroso, a qual não é comprado com dinheiro. Deus me deu uma filha. E eu estava muito feliz porque o Senhor me deu aquela criança. Mas com 21 dias de nascida, ela foi cometida por uma enfermidade, a meningite. E ali ela passou muito mal e eu corri com ela para o hospital juntamente com minha mãe.
E quando eu cheguei lá, os médicos me tomou ela das minhas mãos e foi fazer os exames. E quando ele trouxe o resultado dos exames, ele disse: mãe, você não pode mais ficar com a sua filha. E eu disse: por quê, doutor? E ele disse: porque ela está com enfermidade a qual pega. Então você vai ter que estar separada dela e vamos ver o que vamos fazer. Porque ela já está num estado bem avançado, a qual, se ela sair desse estado que ela está, ela não vai andar, não vai falar, não vai enxergar, vai ser uma criança que vai viver vegetando. E com essa mensagem que ele me deu, eu fiquei muito mal. E nós fomos para um leito, e lá eu e minha mãe jogamos o nosso joelho e começamos a buscar a Deus. E eu disse para Deus: Senhor, eu não pedi um filho, tu me deu. Então faça assim, Senhor. Eu quis negociar com Deus. E eu disse: Deus, faça assim, me leva e deixa a minha filha para continuar fazendo o meu legado que eu tenho contigo aqui na terra. E ali eu naquele clamor, eu e minha mãe, e de repente a enfermeira chega e bate na porta onde eu estava. E aí eu abro a porta e ali minhas pernas morrem, porque eu achei que a minha filha já tinha partido, porque para o médico era impossível ela viver. E aí aquela enfermeira disse para mim: mãe, corre lá, vai alimentar sua filha, porque eu não sei o que aconteceu, mas ela está ali chorando, querendo ser alimentada, corre lá. E eu saí daquele hospital correndo e glorificando a Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, os médicos estavam com a minha filha nas mãos, chorando e dizendo: mãe, é um milagre do Deus dos crentes, porque é tanto tempo de medicina, eu nunca vi ninguém sair de um quadro de meningite a qual essa criança se encontrava. E aqui ela está chorando, é um milagre do Deus dos crentes. Eu disse para ele: doutor, o Senhor Deus desceu do céu, veio nesse hospital só para ressuscitar a minha filha e dizer que Ele existe, e Ele continua fazendo milagre, e esse Deus continua no nosso meio. Depende de você acreditar que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Mãe, já tá acabando? Tá acabando? Reis dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei